a casa, que está ali junto comigo no dia a dia. Sindoca, te amo, tamo junto e logo mais estou de volta. Amém? Agora sim, vamos ouvir a voz de Deus. Deus tem algo. Não solta o cronômetro ainda não, que eu vou abrir aqui. Calma, muita calma nessa hora. Essas 2 águas são para mim, bispo? Pastor? Sim. Amém? Bispo Daniel não bebeu aqui não, né? Eu falei que ontem a gente estava aqui batendo um papo com o corpo ministerial. Eu falei, eu e o Bispo Daniel somos uma só carne. Escapou. A boca fala do que está cheio o coração. Eu quis dizer que nós somos um no Senhor, que nós estamos juntos. Mas escapou. Mas ele gostou, olha que coisa só. Não tem visitante hoje aqui, não? Não, todo mundo de casa. Ah, tá. Porque eu estou falando isso, vão achar que igreja estranha. Só o mundo inteiro ouvindo. É brincadeira, amados. Não somos uma só carne. Eu sou casado, o Bispo Daniel é casado, o Bispo Lídia, né? Bispo assim, tá tudo certo. Deixa isso claro, porque vai que sei lá que o povo pensa. Amém. Amém. Quantos estão prontos, pastor Emílio? Pra quê? Eu gostei do que você falou. Pra quê? Depende, você tá pronto pra quê? Se eu falar que a gente vai correr 10 vezes em volta do quarteirão aqui, você tá pronto? Então, quantos estão prontos para avançar? Para crescer? Foi para isso que Deus me trouxe aqui, eu tenho plena convicção disso, eu não estou aqui à toa. Falo isso com muita certeza, porque a certeza é isso, a fé é isso, a certeza é a convicção. Deus me mandou aqui porque tem algo de Deus para ser ministrado em seu coração, e eu quero que nessa hora você se abra para isso. A palavra que eu tenho da parte de Deus, vai aparecer aí no telão, reedificando a minha vida em Jesus. Você pode dizer isso com a sua boca? Diga, reedificando, fala, a minha vida em Jesus. Amém. Se você puder, baixe sua cabeça, nós vamos fazer uma breve oração. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, estamos aqui, Pai, prontos para ouvir a Tua voz, estamos aqui, Senhor, para cumprir um propósito estabelecido. Desde antes da fundação do mundo, temos essa consciência, temos essa certeza, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que essa noite nasceu no seu coração. E eu sou muito grato, Jesus, estou feliz e expresso isso diante dessa igreja, Pai, porque estamos juntos, crescendo, avançando. 5 anos da igreja Cristo Vive em Pau Sul, Jesus. Isso é motivo de grande alegria. Mas nós cremos, Pai, que há algo novo que o Senhor começa hoje. Há algo novo dos céus, há algo novo da Tua parte, Jesus. E nessa hora nós nos abrimos para ouvir a Tua voz. Nessa hora nós nos abrimos para ouvir aquilo que o Senhor falará aos nossos corações. Fala-nos, Deus, porque como servos, como filhos, estamos prontos para ouvir a Tua voz, Jesus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, nós ouvimos a Tua voz, nós reconhecemos e nós o seguimos, Pai. E nessa noite não será diferente. Estamos prontos para que essa palavra seja ministrada nessas terras férteis, Jesus. E nós cremos nos desígnios, nos propósitos pelo qual o Senhor já está trabalhando para que essa palavra cumpra em cada coração. Usa minha vida com poder e com glória para a Tua honra e glória. Assim nós oramos e todos digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero iniciar, amados, falando com os irmãos que nessa noite nós temos, da parte de Deus, uma grande, fala assim, grande. Você vai ver que eu vou comunicar o tempo inteiro com vocês. Então, eu vou falar, vocês vão falar, é assim que funciona aqui. Diga, uma grande oportunidade. Nós temos uma grande oportunidade de Deus para mudar totalmente as nossas vidas. E eu vou falar para você, eu não estou falando isso para mexer com você. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Porque Deus já falou no meu coração. Eu estou aqui repartindo aquilo que Deus ministrou no meu coração. Nós temos uma grande oportunidade de mudar totalmente as nossas vidas. Então diga, eu recebo essa palavra. Você terá a oportunidade de Deus de aprender a vencer todos os obstáculos que eventualmente se deparem na vida. Nas nossas vidas temos aflições, temos angústias. Afinal de contas, ele já tinha dado a letra que assim seria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nessa noite eu creio que o Senhor vai nos dar instrução. Toda vez que nós nos reunimos, pastor Emílio, o Senhor nos dá instrução. No nosso ministério é assim, você nunca vai chegar em qualquer Cristo Vive, aquelas que são legítimas, qualquer Cristo Vive, e vai sair desnutrido, vai sair sem alimento. Não. Toda vez que nós nos reunimos, o Senhor tem alimento fresco, maná diário. Então nessa noite não será diferente. O Senhor vai te dar instrução através da palavra para que você possa crescer, para que você possa avançar. Eu não sei como você entrou aqui, não me interessa de verdade como está cada um, mas Deus sabe. Talvez se alguém tenha entrado aqui com uma doença grave, talvez alguém tenha entrado aqui com uma crise familiar, com um desespero pela falta de dinheiro.
Talvez você tenha entrado aqui com um desejo não suprido, com uma necessidade. Talvez você tenha entrado aqui, sabe, precisando de dignidade. Eu não sei de verdade qual é a condição que você se encontra. Eu não preciso saber disso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a sua situação. Deus conhece como está a sua vida. Eu quero dizer para você que você tenha essa certeza, que você está no lugar certo. Você entrou no lugar certo. Você que está pela internet, eu posso dizer isso. Você está conectado ao lugar certo. Você está conectado a uma fonte. E nós estamos aqui para receber, certamente de Deus, a resposta daquilo que nós pedimos, daquilo que nós buscamos. Porque Deus tem respostas para todos nós. Deus não é um Deus que fala, viva aí sozinho, seja o que Deus quiser, eu não estou nem aí, eu estou aqui no céu com os anjos numa festa. Não. Deus, ele está atento aos nossos clamores. Deus está atento às nossas orações e Ele tem resposta. Diga glória a Deus por isso. Amados, Deus tem suprimento para as suas necessidades. Deus tem suprimento, Deus tem glória. Nós vamos ver nesta noite a glória de Deus. Já estamos vendo. Mas eu creio que Deus vai manifestar uma glória, algo sobrenatural hoje em nosso meio. E eu quero falar de algumas armas, que são armas que Deus nos ofereceu, que Deus deixou ao nosso a nós, armas que Ele nos oferece para que nós possamos ter mudanças. Afinal de contas, é isso que nós estamos ouvindo da parte de Deus aqui. Mudanças para que você vença os obstáculos, para que você vença aquilo que está arruinado em sua vida. Mudanças para que você vença na vida. Alguém se interessa por isso? Então a primeira coisa que eu quero dizer é que é preciso mudar a forma de pensar. Você vai falar com a sua boca, diga, eu preciso mudar a minha forma. Bate assim na sua cabeça, fala, a minha forma de pensar. Nós precisamos mudar, amados. E não sou eu que digo isso. Logo mais eu vou ler o que Paulo fala aos romanos, mas por que eu afirmo que nós precisamos mudar a nossa forma de pensar? Porque você sabe, a igreja romana ensinou as pessoas a pensarem pequeno. Existe um paradigma que foi passado, uma cultura na sociedade, no mundo, por séculos, durante séculos, e isso foi algo que foi passado de uma forma mentirosa. E o pai da mentira nós já sabemos quem é. De que nós precisamos pensar pequeno. De que a pessoa, quanto mais privações tiver na vida, quanto mais pobreza, quanto mais necessidade, essa pessoa é mais íntima de Deus. Isso não é verdade. Isso não tem nada a ver com intimidade. Pobreza, escassez não é a vontade de Deus. Mexe muito comigo quando eu faço essas viagens. Eu sempre falo isso com o pastor Kleber. Primeira vez indo a Araraquara, de avião, eu olhava aquela grandeza, toda aquelas plantações, e aqui também os irmãos têm isso no caminho. Isso mexe comigo, porque você olha a grandeza de Deus, e a criação é algo sobrenatural. Você vê essa grandeza. E pastor Emílio, pense comigo, Deus fez toda a criação, Deus fez o céu, fez o mar, tudo é abundante. Por que nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, seríamos pequenos? Por que nós seríamos escassos? Por que nós seríamos pobres? Não faz sentido. Se a criação é plena, se a criação é abundante, quanto mais nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então você tem que quebrar isso, você tem que mudar a forma de você pensar. Talvez exista isso lá no seu subconsciente, lá embaixo. Você ainda pensa assim, não, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que ser miserável. Isso é a voz do inimigo. A voz de Deus não é essa. E Paulo diz isso aos Romanos, em Romanos 12, 2, ele diz assim, e não vos conformeis com este século. Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Então isso precisa acontecer agora. Para que eu possa avançar com os irmãos, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós não podemos nos conformar com esse século. A bispa pregando isso esses dias em São Paulo trouxe uma revelação que a palavra século no original é mundo, aion. Não podemos nos conformar com este mundo, mundo que jaz no maligno. Nós não podemos nos conformar com as coisas que estão aí fora. Eu não posso me conformar com a voz da economia. Eu não posso me conformar com a voz do governo, da política. Mas a tendência é que nós, dia a dia, vamos ouvindo. É isso mesmo. A minha condição é essa. A minha condição é essa, então eu vou viver dessa forma. Nós não fomos criados para viver de condição, amados. O povo da graça de Deus foi criado para viver de decisão. Você tem que viver a decisão de viver em graça, de viver a vontade de Deus, de viver as promessas. Como é que eu faço isso? Renovando a minha mente. Aí sim eu vou experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. O problema do crente é que ele quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, mas ele esquece que tem uma premissa para isso. Qual que é? Eu renovar a minha mente. Então bate mais uma vez na sua cacholinha aí com todo respeito e fala, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Amados, tem que mudar o modo de pensar. E isso vai... com essa base que nós vamos construir tudo o que Deus vai nos falar hoje. A segunda coisa que eu quero passar para os irmãos é que você tem que materializar a sua fé. Você precisa ativar essa fé, ou seja, você tem que usar a fé como um instrumento de luta.
Afinal de contas, é um instrumento poderoso a fé. A fé, você sabe que Deus repartiu de forma igual. A nossa fé que eu estou falando é o dom da fé. A mesma fé que eu tenho, a pastora Cris tem, os nossos irmãos têm, a mesma fé nós temos. A diferença é como nós exercitamos ela. A gente costuma comparar que a fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais você vai desenvolver esse músculo. Agora, bíceps eu tenho. Não é igual do pastor Emílio. Cada um tem um bíceps. Porque ele exercitou muito mais que isso. O nosso presbítero aqui eu nem falo, né? Agora, a fé é a mesma coisa. Nós precisamos exercitar essa fé. Porque Deus colocou em todos nós uma medida de fé. Agora, a diferença é quanto nós exercitamos a fé. E é um instrumento poderoso para essa luta. A sua fé vai te ensinar a lutar até que você finalmente veja as coisas resolvidas em sua vida. Você não vai escutar nenhuma pregação nossa, do Uma Cristo Vive Legítimo, alguém chega aqui, agora vem aqui que nós vamos... Ontem chegamos tarde em casa, liguei a TV e tinha lá o povo da água. Vou orar por essa água. Agora você vai tomar água aí na sua casa e você vai ver. Você nunca vai ouvir a gente falar isso, porque nós temos a revelação, nós temos os olhos iluminados. É pela fé que o justo vive por fé. Então nós vamos ativar essa fé para nós vermos coisas resolvidas. Diga glória a Deus. Então, amados, ou você luta com as armas da fé, ou você é vencido. Não tem outra hipótese. Ou você decide lutar, ou você vai ser vencido. E o vencido, você sabe o que a Bíblia diz, se torna escravo daquele que venceu. E nós não somos mais escravos. Nós somos mais que vencedores. Então nós vamos nos posicionar assim dessa forma. Quem estava aqui ontem vai entender o que eu estou falando. Nós vamos nos posicionar assim dessa forma, como mais que vencedores. Amém? Você está aqui, talvez com a necessidade de mudar situações, de derrubar obstáculos e de ver coisas novas em suas vidas. Em nossas vidas. Eu creio que pessoas buscam isso. Pessoas têm situações, nós estamos aqui para ver as coisas novas acontecerem. É pela fé que nós vamos batalhar para chamar a existência, porque é assim que o justo vive. As coisas, nós temos esse entendimento, da graça de Deus, os bens todos já foram consumados. E nós trazemos a existência, chamamos a existência, aquilo que já existe. Existe no mundo espiritual, nós trazemos pela fé a existência para esse mundo. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Pela fé, nós vamos trazer coisas que não existem. Nós vamos trazer, na verdade elas já existem, do mundo espiritual para o mundo real, para o nosso mundo material. E Deus não disse que derramaria, eu quero contar isso para você nesse início de mensagem, Deus não disse que derramaria bênção sobre a sua vida. Sabe o que Deus disse? Que Ele derramaria bênção sem medida. Deus não tem uma bênção para as nossas vidas para ser derramada. Ele falou bênção sem medida. Você sabe que bênção sem medida é algo que você não consegue medir. Você tem noção do que é isso que a palavra de Deus diz para você? O que eu estou fazendo? Eu estou expandindo a sua mente para você começar a ver com a perspectiva de Deus. Isso aqui não é teologia da prosperidade, isso aqui não é nada que... Enfim, isso aqui é fé, isso aqui é a verdade. Isso aqui é você viver com os olhos iluminados pela fé, crendo que as promessas de Deus já foram cumpridas e manifestas e nós podemos acessar. Então diga assim, eu creio que Deus tem bênção, fala sem medida, fala sem medida, para derramar sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu não quero, amados, que vocês pensem que esta mensagem é uma teoria supersticiosa. Afinal de contas, nós não somos do povo da água. Não é uma teoria supersticiosa, não é nada místico. Porque às vezes você pode dizer que conhece outros ministérios, como eu acabei de falar, que chamam pessoas para resolver problemas. Só que a forma com que eles vão resolver os problemas, segundo eles, é com a água, é com óleo, é com a fita. Nós não temos nada disso, louvado seja Deus. Nós vamos resolver os nossos problemas através da fé. E por isso eu estou batendo nessa tecla nesse início. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é... E nós vamos ativar essa fé hoje em nome de Jesus. Amém? Então eu quero mostrar algo que é seu direito, comprovado na Bíblia Sagrada. Eu não estou aqui como um vendedor de ilusões. Não, absolutamente, eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui debaixo de uma missão, de uma voz clara de Deus. Eu estou aqui como instrumento de Deus na sua vida. Eu estou aqui como alguém que Deus ungiu para encaminhar a sua vida para a verdade de Deus. Eu não peguei horas de estrada e o pastor Kleber, o pessoal de São Paulo, para vir aqui só ter uma comunhão. Por mais que seja bom, por mais que seja agradável. É bom que os irmãos vivam em unidade, em comunhão, diz a palavra. Mas eu vim aqui com uma mensagem clara de Deus para a sua vida. Esse foi o real objetivo de eu estar aqui. E pela fé nós vamos ver grandes coisas nessa noite. Batalhar diligentemente pela fé não é ter uma atitude mais ou menos. Não é você ter uma confissão mais ou menos. Na igreja é glória a Deus, aleluia. Agora no dia a dia é... quem poderá me salvar? Aquela coisa, eu, o Chapolin, não. Batalhar diligente pela fé não é uma confissão alinhada aqui na igreja.
E quando estamos lá fora, e a crise, o corona? Amados, batalhar diligente pela fé é ter uma convicção só. É ter uma atitude, uma confissão diligente, acurada, forte. É você ter uma confissão impetuosa, corajosa. Porque é isso que vai fazer você conquistar grandes coisas em sua vida. Como eu disse, não é o óleo, não é a água, é a confissão. O justo vive pela fé. E aquilo que eu creio, eu falo. Aquilo que eu creio, eu externalizo. A boca fala do que está cheio o coração e nós precisamos ativar isso nessa noite. É isso que vai fazer com que nós vivamos os benefícios da palavra de Deus, os benefícios prometidos, as promessas de Deus. Então você vai dizer assim, ó, com a sua boca, todos os benefícios que foram prometidos na palavra de Deus, bate no peito e fala, é meu direito. Fala assim, é minha herança. Fala mais uma vez, é meu direito. Fala, é minha herança. Amado, o seu chamado não é para derrota. Você crê nisso? Ou você acha que isso é só uma palavra para motivar o povo? O nosso chamado não é para derrota. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos um reino. Nosso chamado não é para derrota. O seu chamado não é para a pobreza. Diga glória a Deus. O nosso chamado, amados, não é para a miséria. Não é para isso que Deus nos chamou. O nosso chamado não é para nós vivermos desassossegados e inquietos quanto ao futuro. Amados, o nosso chamado é para viver uma vida de glória. O nosso chamado é para viver uma vida de virtudes. O nosso chamado é para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Foi para isso que Deus nos chamou. E por isso você tem que ativar isso hoje na sua mente. Lembra que nós começamos ouvindo Paulo, lendo Paulo? Transformando, renovando a nossa mente. Não nos conformando com as coisas deste mundo, mas transformando. Essa metanoia precisa acontecer para que nós possamos crescer, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Deus te trouxe aqui para que haja uma grande mudança de vida. De verdade, eu creio nisso. Deus trouxe aqui para uma mudança, senão Deus estaria brincando com todos nós. Deus nos trouxe aqui para que coisas aconteçam. E nessa noite nós vamos ficar engajados para mudar. Você vai ver o que vai acontecer com você até o final dessa noite. Você não vai sair daqui da mesma forma pela qual você entrou. Você não vai sair desse culto falando, foi mais um culto de aniversário. Você sai daqui hoje, eu profetizo na sua vida, para viver mudanças da parte de Deus. Para viver um novo tempo da parte de Deus. Você sai daqui hoje para viver o melhor ano da sua vida. Ah, mas isso aí é impossível por causa da crise. Eu não sou guiado pelo que eu vejo, eu sou guiado pelo que eu creio. E pela fé eu posso profetizar isso. Nós sairemos daqui para viver o menor final de ano das nossas vidas. Independentemente do que esteja passando aí fora. Diga glória a Deus. Amados, nós temos que ter a coragem de mudar a nossa forma de pensar. Precisamos ter essa coragem. Mudar a forma de pensar em relação às coisas de Deus. No momento em que você começa a pensar com a voz de Deus, com a vontade de Deus, com os olhos de Deus, com a mente de Cristo, você vai entender que não haverá mais nenhum limite para a sua vida. Porque Deus é ilimitado. E Ele habita em nós. Nosso Espírito é um com o Espírito Santo. Então, se nós ativamos a mente de Cristo, que Paulo fala que está em nós, nós passamos a viver essa vida ilimitada. Uma vida sem limite. E como que você muda? Como que nós começamos essa mudança? Porque até agora, nessa introdução, você fala, bem, bispo, eu quero isso, eu vou viver isso. Mas a pergunta que surge é, como que eu mudo? Pergunta para mim, como que eu mudo? Você muda, amado, quando você começa a batalhar diligentemente pela fé. Com tudo isso que eu estou falando desde o início. Quando você começa a batalhar diligentemente através da fé. Quando você começa a pensar como a Bíblia diz. Quando você começa a trazer para a sua vida, pela fé, como eu já disse na introdução, as coisas que Deus já prometeu em sua palavra. As promessas de Deus. Quando você fala, isso é meu direito, isso é minha herança. E você começa a batalhar diligentemente pela fé. Você começa a alinhar a sua vida com a vontade de Deus. E a segunda pergunta que pode surgir é, como você vai batalhar? Como que você vai fazer com que tudo isso aconteça? Como que eu vou para essa batalha, bispo? Ô, amado bispo, bispo Emílio, pastor Emílio. Tava bom o jeito que tava, pode deixar. Você pôs um pouco mais de agudo agora, né? Tava gostoso. Não sei para ir, para mim tava bom aqui. Amém? Então como é que a gente vai batalhar? Diga, tendo vontade que as coisas aconteçam. Você precisa ter essa vontade, amado. Eu não posso ter essa vontade por você, falávamos isso no almoço. Eu não posso nascer por você, eu não posso querer por você, eu não posso fazer por você. Mas nós temos que ter essa vontade. Nós temos que ter essa vontade que as coisas aconteçam em nossas vidas. Porque se você for fraco de vontade, você sempre vai começar uma coisa e não vai terminar. É aquela velha pessoa que tem muita iniciativa, eu costumo dizer que ela tem pouca acabativa. Eu vou começar agora uma faculdade, eu vou começar a treinar, eu vou começar a falar inglês, eu vou começar a ir na academia, eu vou começar um namoro, eu vou agora à frente, eu vou... Aí dá 2, 3 dias, eu já não vou tanto. Então inicia muito, mas
não acaba as coisas. Nós não podemos ser desse. Aquilo que nós vamos começar, nós vamos até o fim. Constância, excelência. Vamos permanecer firmes, tendo disciplina. Então, você não vai mais começar as coisas e parar. Você vai ser forte de vontade, você vai começar as coisas e você vai até o final. Você vai com o Senhor realizar tudo aquilo que Ele colocou em seu coração. Se você tiver essa vontade, se você der ouvidos, porque a palavra de Deus diz isso, se quiserdes, aí você fala, eu quero. Só que aí tem uma segunda instrução. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, se você der ouvido a todos os apelos do Espírito Santo, amado, não há como Deus não manifestar bênção sem medida sobre a tua vida. Não há como, porque se eu ouvir a voz de Deus, alinhar a minha ação, a minha confissão com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus pensa, eu estou destravando isso na minha vida. Eu ativo a fé e eu começo a ver as bênçãos sem medidas em minha vida. Agora você tem que ter a noção que fora da Bíblia não tem solução. Talvez alguma voz venha para você, não, mas tem um jeito por aqui. Não existe outro jeito. Porque Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então toda a solução para as nossas vidas está na Bíblia Sagrada. Não há solução fora da Bíblia. Você tem que ter essa vontade de crescer se alimentando da palavra. E aqui nós podemos bater no peito sem nenhuma soberba, mas com clareza e convicção daquilo que Deus nos deu, a graça de Deus, que nós temos conhecimento das Escrituras. E tudo que nós precisamos está na graça de Deus. Diga, louvado seja Deus por isso. E agora eu quero fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que estão aqui hoje, ou talvez pela internet, mas eu não vou conseguir ter essa resposta, mas quantos estão aqui hoje que estão motivados e querem ver algo novo em suas vidas? Amado, você não convenceu nem quem está do seu lado? Com essa mãozinha levantada. Vou perguntar de novo. Quem são as pessoas que estão aqui hoje que querem ver coisas novas em suas vidas? Você está vendo que você sempre pode fazer melhor. Já pega isso e aprende. A nossa tendência é sempre dar o pequeno. Eu vou. Começa a extrair o melhor que tem dentro de você. Nessa noite as suas células vão dar graças a Deus porque você vai começar a comunicar com você mesmo de uma forma vitoriosa. Quantos são aqueles que estão aqui nessa noite que querem ver coisas novas em suas vidas? Está começando a ficar bem. Está começando a ficar bem. Eu tenho aqui para dizer para vocês, nesses primeiros 20 minutos, que vocês não podem, eu vou me colocar nisso, nós não podemos mofar na vida, amados. A vida está passando. Nós não podemos ficar aí olhando o vento, a onda, que diz a palavra, né? Aquele que observa a onda impelida para um lado, esse nunca vai conquistar grandes coisas. É um homem de ânimo dobre. Não podemos ser esse que fica só observando. Devemos ser operosos praticantes. É isso que diz a palavra de Deus. Então você não pode mofar na vida. Você tem que ter uma atitude positiva. Eu não estou falando de pensamento positivo, não. Eu estou falando de uma atitude positiva. Porque a fé, uma vez ativada, ela traz como consequência uma atitude positiva. Não tem como eu ativar a minha fé e ter uma atitude negativa. Isso é algo que não tem uma congruência. Quando eu ativo a minha fé, a minha atitude ela é correspondente, ela é congruente com a fé ativada. Ou seja, a atitude passa a ser positiva. Quando você vê uma pessoa com atitudes medíocres, você pode saber que ela não está usando a fé. Se é um cristão, não está ativando o dom da fé que está nele. Agora, quando você vê uma pessoa como o pastor Emílio, uma pessoa que comunica a certeza, que comunica a vitória, que comunica com os nossos pastores, nossos bispos, como o nosso ministério, você pode saber que isso é fruto daquilo que está dentro. Ativado, a nossa fé. Quantos estão entendendo isso? Amém. Então você vai ter que dizer a partir de hoje, eu vou conseguir. Você vai ter que ter essa confissão, como eu disse, não é meia boca, não é aqui uma confissão e lá outra confissão. Você vai começar a dizer, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou chegar lá, eu vou construir a minha casa, eu vou construir minha igreja, eu vou construir, sabe, os meus sonhos, eu vou me casar, eu vou terminar o curso superior, eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar minha casa própria, eu vou montar minha empresa, eu vou, sabe, criar uma equipe de funcionários. Você tem que começar a dizer isso. Eu vou me casar. Cadê os solteiros? Diga aí, eu vou me casar. Sabe, eu vou fazer aquela viagem, eu vou realizar o meu sonho. É isso que nós precisamos começar a confessar. Essa é a fé expressa, amém? E você tem que ter essa vontade, e essa vontade tem que estar o tempo todo ativa dentro de você. Você não pode se conformar com o mal. Não vos conformeis com este século. Você tem que ser um inconformado, diga isso. Diga, eu tenho que ser um inconformado. Sabe de uma coisa? Vou revelar para vocês. Eu não me conformo com essa igreja. Pode chocar alguns. Como ele não... Amado, não confundem conformismo com ingratidão. Eu sou grato pela igreja de Pauçu, mas eu não me conformo. Eu não me conformo de ter só esse público que conhece a graça de Deus nessa cidade. Porque se eu me conformar com isso, eu acabei de limitar a obra de Deus. E nós ouvimos hoje a grandeza de Deus. Deus está falando de grandeza. Deus acabou de falar de coisas ilimitadas. Então, quando eu falo que eu me conformei com essa igreja, por mais que ela seja bonita, por mais que nós sejamos gratos, nós não somos conformados.
Então não se conforme com nada na sua vida. Seja grato por tudo que você tem, pela sua casa, pelo seu casamento, pelo seu corpo, pela sua finança, mas não se conforme. Porque quando você se conforma, você colocou limite. E a bênção de Deus, ela é ilimitada. Eu não me conformo com a nossa igreja de São Paulo. Eu não me conformo com o sol que nós estamos construindo, com o sol que nós estamos vivendo. E é isso que faz com que nós vejamos sempre as bênçãos de Deus, com que nós ativemos a nossa fé e possamos trazer à existência essas coisas. Então não seja um conformado, seja um inconformado com tudo em sua vida, porém seja grato com tudo que Deus te deu. Quantos entenderam isso? Digam amém. Amém. Amados, eu não me conformo com pessoas doentes do meu lado, porque se eu me conformar, é isso. Não me conformo com pessoas doentes, com casamentos destruídos, não nos conformamos com essas coisas. Eu não me conformo com pessoas com escassez, com pobreza, com miséria. Você não pode se conformar com o seu salário não ser aumentado. Você não pode se conformar de não ter uma promoção no seu emprego, de ter mais vendas, de ter mais negócios. Não se conforme, porque essa é a chave. Lembra da mudança de mente? Isso está na sua mente. Se você não começar a mudar isso, você não vai experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, quando eu renovo a minha mente, quando eu começo a não me conformar com as coisas, aí sim eu estou destravando algo poderoso em minha vida. Então não seja conformado, seja inconformado. Quantos entenderam isso? E falando dessa vida de inconformado, é ela que vai fazer com que você reaja. É ela que vai fazer com que você viva as coisas de Deus, com que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. E quando eu falo de inconformismo, não tem outra história que é essa que agora nós vamos entrar nessa segunda parte da palavra. Até aqui era só a introdução, tá? Solta o cronômetro agora. Não, já está rodando. Agora nós vamos entrar aqui na parte, né, no que Deus vai trabalhar forte nos nossos corações. Todos conhecem a história de Neemias. Neemias foi alguém inconformado e diz em Neemias 1:3. Diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria. Olha a condição. Desprezo, miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as portas estão queimadas. Essa era a condição da Jerusalém. Jerusalém era a cidade religiosa, era a fonte espiritual e ela estava nessa condição. A condição era essa. Portas queimadas, muros derrubados. E eu quero perguntar para você hoje, agora é você com Deus, qual é a sua Jerusalém hoje? Como se encontra a sua Jerusalém hoje? Como se encontra a sua vida? Como é que se encontra o seu casamento? Como é que se encontra a sua vida financeira, a sua saúde, os seus sonhos? Como é que está a sua Jerusalém? A Jerusalém é a sua casa, amado. É a sua vida. Como é que isso se encontra? Você precisa fazer essa autoanálise para que você possa começar a renovar a sua mente. Então uma pessoa que diz, sabe, na minha casa nós temos sempre dívidas. Os meus filhos vivem sempre doentes, o meu marido é ausente, sabe, eu tenho várias crises existenciais, eu já fui no médico e cada um fala uma coisa. A minha vida é um caos. Tem pessoas que estão vivendo isso. Essa é a Jerusalém. Essa é a condição que a pessoa se encontra. E aí a pergunta que vem é, o que você tem? O que você tem hoje? Como você está? Você tem os seus muros derrubados, as suas portas queimadas, as coisas não estão indo tão bem? Talvez essa seja a condição. Essa era a condição da cidade Jerusalém. Quando chegou a notícia até Neemias, olha, os muros estão derrubados, as portas queimadas. Então existia uma condição inicial. E é a partir disso que nós vamos começar a crescer nessa noite. Como está a sua condição hoje? Porque há coisas que o exame médico não mostra, que ninguém sabe. Às vezes são compulsões, são impulsos sexuais errados. São prisões, são desamores, são desajustes, são dramas. O que é isso? Muros derrubados, portas queimadas. Seria hipocrisia nós dizermos que não existem filhos de Deus que se encontram nessas situações. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, para pregar, para anunciar o Evangelho, para que exista essa transformação. Através do Evangelho nós vemos essa transformação. Mas pessoas podem estar nessa condição. E aqueles que estão nessa condição comecem a ter uma alegria aí no seu coração, porque é dessa condição que vai começar a ter mudanças em sua vida. Só que Neemias, ele era um inconformado, como eu disse. Ele era só um copeiro de um rei. Provava o vinho do rei. O vinho tá bom, tá ruim, vai lá, pode tomar, rei. Essa era a profissão dele. Só que ele era um inconformado. E ele disse, alguém tem que se levantar, alguém tem que fazer um sacrifício, alguém tem que se esforçar, alguém tem que botar a cabeça à frente, alguém tem que dar a cara a tapa. É isso que Neemias fez, é isso que ele pensou. Alguém tem que se mover. Mas a condição dele era um copeiro. Só que quando chegou a informação de como estava Jerusalém, isso brotou nele um inconformismo. Ele não se conformou com a cidade dos pais dele, com a condição que ela estava. A primeira coisa que você tem que entender é que você não vai se conformar mais com a sua vida. Com a forma que ela está, independentemente da forma que esteja, não preciso saber. Você sabe, Deus sabe, mas não se conforme.
É isso que você tem que fazer. Pode ser que a sua família esteja patinando há muito tempo. Pode ser que as coisas não estejam, como eu disse, muito bem, mas alguém tem que chamar a responsabilidade, alguém tem que pôr a cara a tapa, alguém tem que dizer, eu serei o Neemias da minha casa. E você não está aqui por acaso. Deus tem algo para a sua vida. Alguém vai ter que se levantar e dizer, eu serei o Neemias da minha casa, sabe? Eu vou batalhar diligentemente até que alguma coisa aconteça. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás lá em São Paulo. Nós estávamos crescendo, avançando, e as coisas na igreja começaram a tomar uma direção que não era boa, perfeita e agradável. Nesse crescimento, pessoas com vozes contrárias, falando mal da liderança, falando mal da vida dos meus pais. E quando eu li isso aqui, Deus falou no meu coração, alguém tem que ser o Neemias, alguém tem que se levantar. Essa era a condição que nós estávamos. As coisas um pouco estranhas. Não é isso muito bem. Um burburinho, sabe, meio da igreja. E eu falei assim, isso aqui é a vida dos meus pais. Eu sei o quanto eles abdicaram para construir isso aqui. Alguém tem que se levantar. E eu peguei isso para mim. Falei, eu sou inconformado em ter gente no meio do povo de Deus falando mal do altar, falando mal da graça de Deus. E aí mudanças começaram a acontecer. Mas as mudanças só vão começar de um inconformismo. Por isso eu estou falando e batendo nessa tecla. Nós não podemos nos conformar com as coisas. Você tem que ser o Neemias da sua vida. E Neemias, ele fez uma oração, que nós vamos ver no versículo 11, ele diz assim, temos 11 isso, ele diz assim, ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a do... Opa, é só para ver se eu estou acordado, né? Eu estou bem. A oração, onde eu estava aqui? Até me perdi. A oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amados, essa oração tem que tomar forma hoje nos seus lábios. É essa oração de alguém conformado. Então você vai dizer com a sua boca, diga assim, Senhor, conceda-me que eu seja bem sucedido. Diga em tudo. Diga mais uma vez que eu seja bem sucedido em tudo. Então Neemias, ele ia se encontrar com o rei. Você conhece a história. Ele era o copeiro, ele ia se encontrar com o rei. E ele chegou triste diante do rei, que nós vamos ver agora em Neemias 2:3. Diz assim, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? É o que eu acabei de falar. É uma história. Ele falou, como é que eu não vou estar triste se a cidade dos meus pais está com as portas queimadas, consumida pelo fogo? Como é que eu ia estar feliz? Ele estava comunicando o que ele estava sentindo. Então ele falou isso para o rei. E depois que ele orou, Deus tinha que preparar o coração do rei. E aqui começa já algo sobrenatural através da oração. Ele orou e aí Deus tinha que preparar o coração do rei para que o rei notasse que Neemias não estava bem, para que ele pudesse fazer a proposta para o rei, que é o que nós vamos ver em seguida. Então, isso tem que acontecer dentro de todos nós. Mais uma vez eu falo, esse senso de inconformismo. O que Neemias pensou? É a minha cidade, é a cidade dos meus pais, é o meu povo, é a minha história, é a história da minha vida. A história da sua vida hoje, amado, tem que mudar. Só que ela só vai mudar se você tiver esse inconformismo dentro de si. No versículo 4 diz assim, Disse-me o rei, que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Mas nós estamos aqui hoje, já oramos e nós vamos orar mais uma vez a esse mesmo Deus de Neemias, o Deus dos céus. E no versículo 5 diz assim, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Começou a estratégia de Neemias. Ele orou, falou com o rei, se é da sua vontade, se você me permitir, rei, eu quero ir lá arrumar as coisas da cidade do meu pai. Então é essa atitude, é essa vontade que nós temos que ter. Começa com um pensamento, esse pensamento a gente pega ele e isso vai transformar numa ação, e a gente vai para frente. E as coisas vão começar a acontecer. Não pense você que a partir daí, você conhece a história, a gente vai lendo um pouquinho mais, foram só flores no caminho de Neemias. Pelo contrário, em Neemias 2:19, o que acontece? Começa lá a aparecer a oposição. Diz assim, porém Sambalate, o Ornita, o Tobias, o servo Amomita, o Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós. E nos desprezaram e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha o que os três apareceram ali para falar. Começaram a zombar, começaram a insurgir contra Neemias. Você já tem que entender isso. Toda pessoa que se levanta, e você já tem que preparar isso, você já tem que ser uma pessoa estratégica. Toda pessoa que se levanta para mudar as coisas tem oposição. Não pense você que você vai levantar como Neemias na sua casa e vai falar, agora eu vou batalhar diligentemente e ninguém vai se levantar como oposição. Não pense você que cada vez que a graça avançar,
as pessoas aí fora não vão se levantar como oposição. Nós já precisamos estar preparados para isso. Já tenha isso em mente. Sempre que alguém se levanta para mudar as coisas, vai ter oposição. Mas nós não podemos parar, nós não podemos desistir, porque nós não somos os que retrocedem. Nós temos que continuar, como diz no início, iniciativa e acabativa. Vamos para frente, não somos os que retrocedem, não podemos enfraquecer. Judas diz isso, batalhando diligentemente pela fé. Então se você insistir, se você não desanimar, e se você tiver vontade que as coisas aconteçam, é isso que vai começar a fazer com que as coisas mudem em sua vida. Lembra? Um pensamento, uma renovação de mente, eu quero. Se eu quiser, se eu ouvir, eu posso comer o melhor dessa terra, então eu quero, então eu ouço. Então eu começo a pensar como Deus pensa, começo a transformar minha mente, eu não olho para as circunstâncias. Eu sei que eu sou Neemias, eu broto o inconformismo no meu coração, eu começo a avançar. É isso que vai fazer com que as coisas mudem. É isso que vai fazer com que a cidade de Paulo mude. É isso que vai fazer com que a nossa nação mude. Quando pessoas se levantarem com esse inconformismo, eu não me conformo com pessoas, com só esse número de pessoas conhecendo a graça de Deus em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil. Isso faz com que eu tenha uma atitude positiva. Isso faz com que eu acelere, com que eu pregue, com que eu vá, com que eu abra a Bíblia, com que eu fale das verdades. Então, nós vamos reedificar os nossos muros. Eu creio nisso. Neemias, o versículo 20, 2:20 diz assim. Temos aí, amém. Então lhe respondi, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Você precisa aprender isso hoje em nome de Jesus. Quando levantar a oposição, você já tem que saber o que você vai responder. Você tem que ser uma pessoa que tem que ter uma antevisão. Líderes têm antevisão. O que é isso? Você já tem que prever a curva. Quando você se levantar para fazer algo, pessoas vão se levantar e você já tem até a resposta que você vai dar, porque a palavra de Deus está nos dando essa instrução hoje. O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Mas olha o que Neemias disse. O Deus dos céus nos dará bom êxito. O que ele estava dizendo aqui? Eu não estou nem aí para você, Sambalat, eu nem estou aí para você, Gesem, o Arábio, eu não estou nem aí para nenhum de vocês. Vocês não têm moral nenhuma aqui. Quando alguém se levantar para falar da graça de Deus, para falar da sua vida, você vai ter essa resposta. Isso não é soberbo, isso é clareza, isso é convicção. Você não tem memorial. Você não é nem da família da fé, nem da família, como é que você falou hoje, bispo? Família espiritual e da família da fé. Você não tem parte comigo. Vaza daqui. É isso que Neemias falou em outras palavras. Eu não quero saber quem são vocês. Vocês não têm nada a ver com isso. Vocês não têm nada a ver com essa história. E o Deus do céu é que vai me dar bom êxito. Isso é fé, amados. Nós vivemos num país muito injusto. E como eu comecei a falar, a igreja católica, a igreja romana, ela colocou uma cultura no mundo todo, isso também no nosso país, onde o fracassado, onde o derrotado, espiritualmente, ele é muito mais apreciado. A pessoa fracassada, a pessoa pobre, eles chamam isso de humildade, não tem nada a ver com humildade, é muito mais apreciado. Quando você vê uma pessoa se destacando numa empresa, subindo na vida, crescendo, a tendência da mediocridade é começar a apontar o dedo e falar, olha lá, roubou, olha lá, desviou dinheiro, não presta. Até em relação ao ministério. A graça começa a avançar, alguma coisa está errada. Como assim alguma coisa está errada? Nós estamos aqui avançando, nós estamos debaixo de uma palavra de Deus. Só que a mediocridade, a média das pessoas tem essa visão, a cultura do nosso país. Só que nós não podemos, como comecei falando, Paulo falando, nos conformar com esse século. Não se conforme com a voz que você vai ouvir. Ouça a voz de Deus. Os inimigos de Neemias começaram a conspirar e começaram a intimidar ele. Neemias 6:1 diz assim: tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado, ele já tinha avançado. Ele falou, vocês não têm memorial nenhum aqui, não estou nem aí porque vocês estão falando, vaza daqui. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. E aqui ele já tinha edificado o muro e continua dizendo que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Ele ainda não tinha finalizado, mas ele já tinha avançado. Ele estava ali reedificando, ele estava fazendo. E eles continuavam se levantando. No versículo 2 diz assim, Sambalat, o Gesem, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, inventavam fazer-me mal. Eles começaram a mudar a estratégia. Já que a gente bateu não está dando certo, vamos tentar trazer ele para cá para a gente depois. E lendo a história, depois eles enviaram falsos profetas, profecias mentirosas. Eles começaram a mudar a estratégia. Sempre tem gente que intenta, amados. A gente precisa ter isso em mente. Sempre tem gente que intenta contra alguém que quer ir além, contra alguém que quer avançar. Então, quando vocês daqui a pouco começarem a mudar para o terreno, vamos crescer, vai ter gente que vai falar, não vai dar certo, pastor.
Você vai estar lá já colocando os muros, vai estar lá levantando. Não, a gente vai para lá, a graça vai crescer, nós vamos mudar, nós vamos avançar. Não, isso aí não vai dar certo. Quem é a graça? O que é o Pau Sul? Mas você já tem que ter em mente isso. Sempre vai ter gente tentando ter essa conspiração para que as coisas não cresçam. São os invejosos, são os perdedores, os fracassados, aqueles que têm inveja do sucesso de Deus. Só que nós somos chamados para ser pessoas bem-sucedidas. Onde você pisa a planta dos teus pés, a palavra prospera. Então você não tem que dar voz a isso, você tem que dar voz e ouvir o que Deus fala. Ouvir o que Deus está falando. Vamos ver o que diz o versículo 3. Enviei-lhes mensageiros, aí ele falou, não vou nem mais falar com eles. Mandou a galera, vai lá e avisa esses 3 aí. Enviei-lhes mensageiros a dizer, outra coisa que você tem que gravar. Isso aqui mexe comigo. Estou fazendo grande obra de modo que não poderei descer. Aí ele lança uma pergunta, a pergunta é poderosa. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ele já tinha falado, vocês não têm moral nenhuma aqui, vocês não são ninguém aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Eu vou continuar. Eles reedificou os muros, faltava pôr as portas, eles mandaram lá o povo. Tentou chamar ele, vem para cá, vamos lá na aldeia, vamos sair daqui, vamos tentar outra estratégia. E aí ele fala, por que eu cessaria a obra e fosse ter convosco? Ele disse, estou fazendo uma grande obra, nós estamos fazendo uma grande obra, de modo que nós não vamos descer. Amado, você está fazendo uma grande obra em sua vida. Você podia estar agora dormindo na sua casa, sim ou não? Podia. Você podia estar em qualquer outro lugar, você podia estar deitado, mas você está aqui reconstruindo a sua vida. Você escolheu a melhor parte, nós escolhemos a melhor parte. Você está aqui criando uma nova história. Nós estamos aqui reedificando os nossos muros, criando proteção para as nossas famílias. É isso que nós estamos fazendo aqui, avançando, criando um presente sólido para que nós tenhamos um futuro brilhante. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos plantando. Só que vão aparecer os Sambalás, vão aparecer os Gesem, vão aparecer os Tobias, que eles vão querer o quê? Vão querer o nosso mal. Mas nós já sabemos que eles vão aparecer. Eles vão querer parar você. E você tem que ter uma postura espiritual. Você tem que dizer, estou fazendo grande obra, não vou descer. Não vou descer. Você sabe que é muito mais difícil você subir do que você descer. Fisicamente é mais difícil subir do que descer. Descer, todo santo ajuda. Fala, vai na banguela. Agora subir é outra história. Porque quem está em cima, amado, já está colocado por Deus em destaque. E eles estavam embaixo. Então Neemias falou assim, olhou para ela, eu não vou descer, eu já estou aqui, Deus já me colocou aqui, por que eu vou descer? Você já está num lugar superior que Deus te colocou. Deus já revelou a graça a você. Você não vai descer. Nós não vamos voltar ao vômito, nós não vamos voltar à lei, nós não vamos retroceder. Tanto espiritualmente falando, como em nossas vidas. Nós não vamos deixar com que os nossos casamentos sejam destruídos. Nós não vamos deixar que as nossas famílias sejam destruídas. Por que pararíamos a obra e iríamos ter com esses que não tem memorial, que não tem chance aqui, que não tem nada a ver com a nossa história? Nós estamos fazendo uma obra tal e nós vamos adiante. Estamos com as 2 mãos do arado e não vamos soltar, amados. Aleluia. Diga aí, glória a Deus. Então tudo que vier de oposição, você vai dizer isso. Estou fazendo um grande trabalho. Você vai dizer, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel ao meu ministério, eu sou fiel à graça de Deus, eu sou fiel à minha igreja, ao meu líder, sou fiel à doutrina, estou motivado, estou ativado, estou ouvindo os ensinamentos, estou praticando os ensinamentos e vivendo os caminhos perfeitos de Deus. Eu não vou descer para discutir com aqueles que foram derrotados. Essa é a nossa postura a partir de hoje. Então se você está aqui, você tem vivido momentos críticos, como eu comecei iniciando, falando. Se você não está bem em sua saúde, não sei como você se encontra, se você está desempregado, se você está sentindo profundamente só, talvez alguém esteja pela internet infeliz nessa hora. Ligou aí a câmera, ligou a transmissão, procurando esperança. Se você se encontra assim, infeliz, falando, nunca deu certo, nunca dei certo no amor. Sabe, fui deixado. Se você tem vivido uma vida toda que não é a sua vida, se você está vivendo a vida de outra pessoa, se você se encontra numa situação, sabe, perdido, sabe, sua família precisa de ajuda, não sei qual a situação que você se encontra. Você tem que mudar todos os seus pensamentos. Você não pode se conformar. Por isso que eu iniciei lendo Paulo. Não vos conformeis. Porque a nossa tendência, a tendência do ser humano é se conformar. A nossa tendência é se conformar com caos, com problema. A conta estoura, vai pro vermelho. Você fica desesperado. Depois de uma semana, 2, fala, é normal. Deixa assim, todo mundo vive num cheque especial, todo mundo. Amados, isso é comum, isso não é normal. Não confunda uma coisa comum com uma coisa normal. Comum é o que acontece aí fora. Sabe o que é comum? As pessoas se separarem. Sabe o que é comum? As pessoas terminarem um casamento. Sabe o que é comum? As pessoas viverem em dívidas. Mas isso não é normal. O normal é nós sermos prósperos, abundantes, em tudo, ampla suficiência, que a palavra de Deus diz. Esse é o normal. O nosso normal é o normal de Deus. Agora, o que é comum é o que o mundo fala. Então não aceite as coisas comuns.
as coisas medíocres, a média. Renove os seus pensamentos, alinhe com os pensamentos de Deus e assim a sua vida vai começar a mudar. Eu quero te falar que você não pode ter uma confissão contrária à confissão de Deus. Porque a hora que a gente se conforma com as coisas desse mundo, a gente começa a falar, é isso mesmo. Aí você está confessando algo contrário. Você está confessando necessidade. Você está falando o tempo inteiro em doença. Ah, não, está doente. A pessoa para do lado, ela só fala de derrota, ela só fala de coisas negativas. Nós não somos desse. Você tem que parar de falar de dificuldades, você tem que começar a falar de oportunidade, você tem que começar a falar de perspectivas positivas. Falar do que Deus tem falado para você. Começa a falar em vitória, começa a falar em milagre. Ué, Deus é Deus de milagre, sim ou não? Comece a falar das coisas de Deus, de milagre, de prosperidade, de abundância. Quando alguém te perguntar como é que você está, não fala, a coisa está ruim, sabe como é que é? Olha a crise, olha o Bolsonaro, olha o corona. Fala, eu estou em perfeita vitória. Isso não é falsidade, amados, isso é convicção, isso é fé. Eu estou em perfeita vitória. Por quê? Por mais que não esteja vendo, afinal de contas, eu não fui chamado para viver pelo que eu vejo. Eu fui chamado para viver pelo que eu creio. Então eu creio que eu estou em perfeita vitória. E eu comunico, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então quando alguém te ligar, como é que você está? Fale, eu estou em perfeita vitória. Deus tem me conduzido em triunfo. Isso não é falsidade. Diga, isso é convicção. E o povo da graça de Deus é um povo que vive por convicção. Porque a fé é a certeza, a fé é a convicção. Amados, que seus olhos possam se abrir para você enxergar hoje mais longe. Sabe a visão da águia? 8 quilômetros de distância, é essa visão que Deus te colocou. E Ele está ativando hoje isso em você. Que você comece a enxergar mais longe. Para que você possa enxergar, como eu disse, a sua casa própria. Para que você possa enxergar, sabe, o seu emprego, uma porta de emprego nova. Para que você possa enxergar novos negócios, novas oportunidades. Para que você possa enxergar algo sobrenatural. É para isso que Deus me trouxe aqui hoje. Para que você ative essa visão. Para que você não olhe que nem o cavalo, com aquela coisinha aqui do lado, que fica assim, só olhando. Você tem uma visão de águia. Deus nos compara com a águia. A águia enxerga a 8 quilômetros. Lá do alto ela vê um peixe a 2 metros na água e ela enxerga. E ela vem no rasante. Até ela conseguir o objetivo dela. Deus fala que nós somos águias. Há uma visão de 8 quilômetros aí em você. Você vai ativar isso hoje em nome de Jesus. Comece a olhar novas perspectivas. Comece a olhar pós-crise. Comece a olhar as coisas que estão à frente. Não as que passaram, porque as coisas velhas já passaram. Nós vamos começar a enxergar o sobrenatural nessa noite. Então comece a falar de vitória. Comece a falar do que Deus preparou para você. Comece a mudar os seus pensamentos. E as suas atitudes, elas vão começar a ser outras. Porque a atitude é expressa após um pensamento. Eu só posso andar se eu, mesmo que eu subconscientemente, eu pensei em andar. Não tem como eu dar um passo porque minha perna resolveu andar. Ela teve um comando. Agora, se você entender isso, você coloca qualquer comando aí dentro. E as suas atitudes vão ser atitudes positivas. Tenha pensamentos do alto. Tenha pensamentos certos, tenha pensamentos de vitória. E as suas atitudes vão ser congruentes. As suas atitudes vão ser vitoriosas. Comece a partir dessa noite a usar palavras de como você quer que a sua vida seja. Você já parou para pensar nisso? Como você quer que a sua vida seja? Ou você nunca teve esse mapa mental? Não sei. Você tem que começar. Como você quer que a sua vida seja? Você pensa, você ora, Deus fala, e aí você começa a falar sobre isso. Em vez de você ficar se atormentando aí, como é que foi o seu passado... Eu falo muito disso lá em São Paulo. Existe a teoria do retrovisor. As pessoas andam assim. Sabe qual é a teoria do retrovisor? O carro ele tem o maior vidro aonde? Na frente. E o pequenininho para você olhar para trás. Por quê? Porque as coisas maiores estão para frente. Então o retrovisor ele existe só para você ter referência. Só uma batidinha de olho ali para ver como é que está lá atrás. Mas o vidro maior está na frente. Só que tem gente que quer andar assim, ó. Vai bater. Começa a olhar para frente. Você tem um para-brisa grande à sua frente. Se você quiser hoje, quebra o retrovisor. Não precisa nem olhar mais para ele, porque as coisas velhas, diz a palavra, já passaram. Fala que o nosso passado foi afogado no mar do esquecimento, o passado foi apagado por Deus. Então comece hoje a olhar para as coisas que estão diante de você. Comece a olhar com essa nova perspectiva. Comece a olhar para o seu futuro. Comece a dizer que você terá um futuro brilhante. Comece a dizer que você, pela fé, já vê coisas novas em sua vida. Chame à existência aquilo que ainda não existe. Mais uma vez eu falo, isso é fé, é assim que nós vivemos, chamando a existência por fé. Deus está em você, Deus está em mim, Deus está em nós, Deus está nessa igreja. Nós não estamos aqui num clube, em algo bonitinho, nós estamos aqui porque é um trono estabelecido, o trono de Deus está manifestado aqui. E se Deus está aqui, nós temos que ter esse entendimento, que coisas sobrenaturais podem acontecer. Nós estamos ativando isso através da fé. Deus vai apoiar, Deus vai nos encorajar, Ele está fazendo isso nessa noite. Deus vai fazer com que todas as coisas deem certo. Porque diz a palavra assim, os fiéis são cumulados de bênção. Quantos são fiéis a Deus aqui? Há bênçãos de Deus sobre a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Amado, nada a não ser o que é bom vai nos acontecer. É isso que eu penso.
Eu não fico pensando, será que vai acontecer alguma coisa ruim? Não, eu penso, nada a não ser o que é bom vai acontecer. Porque eu vivo essa perspectiva, a perspectiva de Deus. Segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, não por mim mesmo. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem, igreja? Você pode dizer isso com a sua boca? Diga, minha suficiência, ela vem de Deus. Amados, Deus tem que suprir tudo para nós. Nós ouvimos isso através do bispo Daniel. Não que eu procure o donativo, não que eu procure a espécie. Paulo ensina a igreja. A nossa suficiência vem de Deus, amados. Deus vai suprir tudo para nós. Deus nos chamou para sermos gigantes. Amém, pastor Emi? Gigantes. Deus nos chamou para isso. Deus não chamou nós para sermos pessoas pequenas, medíocres. Deus não chamou que nós sejamos como os cachorrinhos que comem das migalhas. Você sabe que existe uma cadeira num banquete para nós. Deus nos chamou para nós sentarmos à mesa. Deus nos chamou para que nós sejamos grandes. Nós temos que ter coragem de fazer o que Deus manda, amados. Porque às vezes a gente trava, Deus está falando e a gente fala, será que é isso mesmo? Será que eu vou? Tem que ter coragem. Diz lá em Gênesis, isso aqui mexe muito comigo. Gênesis 1:28. E Deus abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso mexe comigo. Andar aqui por essa avenida e ver a criação de Deus, de verdade, isso toca o meu coração. Deus ministrava enquanto eu andava de carro, o pastor Kleber dirigindo, eu ali tendo que segurar as lágrimas que Deus fala no meu coração. Porque quando a gente olha a criação, a abundância de Deus, quando a gente sai lá de São Paulo, e vai para outro lugar, a gente consegue ter outra perspectiva, muda a frequência do lugar, isso acontece. E Pau Sul tem outra frequência, ondas diferentes de que São Paulo. E quando eu entro aqui em Pau Sul, no interior, eu começo a ver essa criação de Deus. Isso a gente não consegue mais ver em São Paulo. E aí começa a vir a palavra de Gênesis 1:28, que tudo isso que Deus fez é para nós. Amado, você tem noção? Que eu falei, você tem que mudar sua mente nessa noite. Essa abundância toda é para nós. Quando eu entendo Gênesis 1:28, que Deus falou, reina e governa sobre tudo, sobre a terra, sobre o animal, sobre o céu, sobre tudo, sobre o animal que se rasteja. Amados, isso mexe comigo. Então essa noite nós temos que passar a pensar dessa forma. Tudo que Deus criou é para mim, tudo que Deus criou é para nós. Deus disse, sujeitai, dominai. Deus quer que você reine, Deus quer que você governe. Nós precisamos pensar dessa forma, nós precisamos agir dessa forma. Você tem que aprender a dominar com a palavra tudo e todos. Essa é a palavra da graça de Deus. Nós não somos dominados, nós somos aqueles que dominam. Mas uma vez eu falo, isso não é soberbo, isso é convicção de chamado. As pessoas podem ouvir essa pregação e falar, esse menino aí é convencido. Não, eu tenho clareza, eu tenho convicção, eu tenho identidade clara, eu sei quem eu sou diante de Deus. Deus criou essa terra, não foi para o ímpio, foi para nós. Só que a gente não toma posse disso, a gente fica que nem pessoas presas. A cela está aberta e a gente fica lá dentro assim, será? Ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Agora eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Agora não adianta eu crer nisso e não me posicionar dessa forma. Porque senão eu estou dentro da cadeia com a cela aberta, falando, Jesus veio, Ele me libertou. Só que eu não acesso isso. E na graça, como é que eu acesso isso? Falando, se está na Bíblia, eu creio. Foi consumado. O fim da lei é Cristo, para a justiça de toda... Eu creio. Então é meu direito. Então quando eu olho para essa terra, eu falo, isso aqui é meu. Essa terra é para nós. Nós somos herdeiros, co-herdeiros. Nós somos aqueles que têm que dominar, porque Deus disse isso. Não é arrogância, é convicção, amados. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Digam amém. Então você tem que dominar tudo, dominar a doença, dominar a crise, dominar a situação difícil, dominar as ameaças, dominar os sambalás, os gesem, os onitas, os arábios, tem que dominar tudo. Porque se nós não dominarmos, como eu disse, seremos dominados. E é muito triste ver um crente dominado, é muito triste ver um crente vencido. Não aceite ser vencido em nada, porque você já é mais que vencedor. Mas uma vez eu falo, não é soberba, amado, é convicção, porque a soberba precede a ruína, a soberba está ligada ao orgulho. Nós estamos falando de convicção, nós estamos falando da palavra, estamos falando de identidade. Essa é a nossa identidade em Cristo. Então não aceite ser vencido em nada. Você tem que dominar, porque Deus disse, vença. Deus disse, domine. Deus disse, sujeita. E isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Nós estamos aqui para termos expressões fortes de fé. Nós estamos aqui para expressar a nossa fé com atos, com ações e com palavras. É assim que nós vamos fazer isso. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite. Jesus nos mostrou como fazer isso em Mateus 4, 10 e 11, ele diz assim, então Jesus lhe ordenou, olha uma ordem de Jesus, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto,
deixou o diabo, e eis que vieram, anjos o serviram. Amados, olha a ordem clara de Jesus. Você tem que ser contundente contra o mal. É clareza. Deus falou, sai, vaza daqui, Satanás. É uma ordem clara. Nós temos que ser contundentes contra o mal. É essa atitude de fé impacável, implicável. Essa atitude de fé, sabe, com certeza, com convicção. É isso que você precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer nessa noite. Não dá para nós vermos as coisas e ficarmos acomodados. Lembra do conforto? O conforto é bom. O conforto é aquela zona, tá menos 30 lá fora. Só que você está num ofurô quentinho. 30 graus quentinho. Só que aí não acontece nada. Não podemos ser conformados, nós temos que ser inconformados. E é isso que faz o mal calar. Você tem que reagir, você tem que acordar, você tem que chacoalhar, você tem que se motivar. É isso que você tem que fazer. Você tem que dizer, essa vida é minha e eu estou disposto a viver a melhor vida que Deus desenhou para mim. Amados, a vida é sua, você tem que ter essa noção também. A sua vida, como a gente falou no almoço, eu não posso fazer nada por você, você não pode fazer nada por mim. No máximo a gente pode orar um pelos outros, mas a atitude, cada um tem que ter a sua. Então é a sua vida. É a sua família que está em jogo, é a sua casa, é o seu trabalho, é o seu sonho. E se você não tiver essa atitude, ninguém vai ter por você. Eu pergunto indo para o final aqui. Esse cronômetro ele passa mais rápido que o normal aqui em Pau Sul. 4 minutos, mas a gente vai chegar lá. Como é que Jesus mandou você viver? Você tem essa noção como Jesus mandou você viver? Jesus, ele mandou a gente falar firme. Não mandou a gente falar frouxo. Ah, não sei. Porque a fé é certeza, é convicção. Então ele mandou você falar firme. Jesus mandou você usar expressões fortes. A palavra de Deus, quando a gente lê ali, as expressões são fortes. A palavra, de fato, é Deus, né? Se a gente tem esse entendimento. Porque o verbo era Deus. E o verbo, foi o verbo que fez tudo existir. Haja luz, houve luz. Por isso que a palavra transforma. Por isso, Luiz Daniel, quando a gente estava falando no almoço, você foi ler a palavra, por isso que ela mexe conosco. Porque a palavra é o próprio Deus. Deus é o verbo. E o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por isso que a palavra é poderosa. E nós precisamos usar a palavra, porque nós usamos o verbo. E o verbo é Deus. Nunca mais fale coisas negativas. Porque a palavra é Deus. O verbo é Deus. Quando nós estamos falando, nós estamos usando o poder de Deus. Por isso que a palavra é poderosa. Por isso que a palavra corta, separa juntas, medulas. É isso que a palavra faz. E é você que vai escolher se você vai sair daqui hoje para um caminho de sucesso ou para um caminho de fracasso. Como eu disse, cada um vai escolher. Quantos escolhem sair para um caminho de sucesso, digam amém. É isso que nós escolhemos. Você que tem que lutar bravamente com as armas do Espírito Santo, amado. Você que tem que lutar, eu já disse, ninguém vai lutar por você. Então Deus está colocando aí hoje novas ideias dentro de você. Deus está colocando novas questões. Deus está colocando, sabe, respondendo palavras. Deus está colocando muros, levantando muros, reedificando coisas dentro de nós nessa noite. Deus está colocando situações novas. Você não veio aqui à toa. Você vai sair daqui com outra perspectiva de vida. Ah, mas aí para o sul tem 14 mil habitantes. Aí você já começa a limitar. Só que você esquece que Deus tem uma grandeza, uma glória ilimitada. E quando você começa a olhar com essa perspectiva, você começa a olhar e falar, peraí. Deus é ilimitado. E esse Deus ilimitado habita em mim. E quando eu uso a palavra, quando eu falo o verbo, as coisas têm que acontecer. Deus está colocando, como eu disse, situações novas. Se você está satisfeito com o que você está vivendo, é porque alguma coisa está errada. Lembre-se, não é ingratidão. Estou falando de inconformismo. Não seja satisfeito com o que você está vivendo. Queira mais da parte de Deus, porque Deus tem mais. Na graça nós temos esse entendimento. Deus está batendo hoje, não a porta para dizer que eu vou entrar e ceiar, mas Deus está batendo em nós e está dizendo, você vai mudar hoje. É uma noite de mudança. As coisas vão mudar na sua vida. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo para você hoje começar a construir algo novo, com vontade. Deus está dizendo assim, você tem que ter vontade de viver a partir de hoje. Porque hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Passou, amado. Ah, mas ontem aconteceu. Ontem foi bom a coxinha que a gente comeu, foi maravilhoso, mas eu quero saber o que Deus tem para hoje. A gente não comeu coxinha? Era salgadinho. Assado, não foi coxinha. Esfirra. Tava boa. Mas eu quero saber o que Deus tem para hoje, para depois do culto. É isso que eu quero. É esse que está o meu interesse. É melhor. Amém. Porque hoje está o Bispo Daniel aqui, afinal de contas. Ontem ele não estava. Então, amados, Deus tem algo novo para nós. Então tenha vontade. Deus está com você e Ele vai lhe dar bom êxito. Diga, eu recebo essa palavra. Você tem que tomar o controle de toda a situação na sua vida. Diga assim, ó, eu vou vencer.
Você consegue dizer isso com mais convicção? Diga de novo, eu vou vencer. Eu vou vencer. Você pode fazer isso muito melhor. E eu vou te ensinar a fazer isso. Diga assim, eu vou vencer. Agora comece a dizer e crer. Se você quiser, feche seus olhos. Fale mais uma vez, eu vou vencer. Agora você vai mudar a confissão e você vai falar, eu já venci. Diga, eu já venci. Comece a ter uma imagem mental de você como um vencedor de fato. E diga mais uma vez, eu já venci. Comece a ver toda a crise da sua vida, toda a derrota. Comece a ter essa imagem mental da sua condição, talvez, que você entrou aqui hoje. E comece a dizer sobre tudo que você está vivendo, eu já venci. Você se sente mais que vencedor? Eu vou te mostrar uma coisa, fica de pé no seu lugar. Mais uma vez, diga, eu já venci. Comece a comunicar a sua vitória com o seu corpo. Diga, eu já venci. Você consegue comunicar isso ainda mais forte? Diga, eu já venci. Diga, eu já venci. Se você conseguir levantar suas duas mãos, fale isso mais uma vez. Diga, eu já venci. Agora você vai gritar lá de dentro do pulmão, crendo que isso já aconteceu na sua vida, porque a graça é um pacto de bens reais. E o seu casamento, a sua vida financeira, a sua saúde, os seus sonhos, Deus está dizendo para você que você já venceu. Diga mais uma vez, eu já venci. Diga, eu já venci. Diga, eu já venci. Diga, eu já venci. Você se sente um derrotado? Porque você comunicou a vitória, amado. Você vai fazer isso todos os dias da sua vida. Você vai se colocar de pé na sua casa e você vai dizer, eu já venci. Mas aí vai vir uma situação contrária, vai vir algo difícil. Você não vai olhar para isso, porque você não vive por vista. Você vai dizer, eu já venci. Porque aquele que venceu o mundo habita em nós. Eu sei que você está pensando que eu vou acabar a palavra, mas vamos dar 60 de novo, que tem mais 5 minutos. Eu quero que você aprenda a comunicar com tudo que você tem a vitória. Porque não adianta a gente falar que a gente é vitorioso se a gente não consegue expressar isso. Eu sou vitorioso, eu ando com os bambas, eu sou isso. Amado, quem é vitorioso comunica a vitória. Quem é vitorioso comunica isso em todo o tempo. A palavra de Deus diz, agora eu estou indo para o final de verdade. Marcos 11, 22, 24. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não... Olha, aqui que está o segredo. Porque podia falar assim, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e fará o que se diz. Podia ser assim o versículo, mas não. Tem uma vírgula e tem uma frase no meio. Diz assim, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, vírgula, e não duvidar em seu coração. Essa aqui que está a chave. Porque a dúvida é o contrário da fé. Não adianta você falar e duvidar no coração. Você tem que falar e ter a certeza no seu coração. Mas eu não vejo, não importa se você não está vendo. Você não pode duvidar, você tem que ter a certeza. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Sabe por que muitas coisas não acontecem na vida do crente? Porque o crente duvida. O crente é um papagaio muitas vezes. Não, eu quero... Mas lá dentro não crê. Existe algo poderoso quando você crê, quando você ativa o sentimento. Você precisa crer. E aí você vai falar. Porque se você duvidar, não vai acontecer. É o que está falando a palavra de Deus. Agora, se você crê no que você diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Eu creio nessa palavra. Então você tem que dizer, você tem que atacar, você tem que reagir, você tem que confessar. Não pode duvidar, amados. Então receba cura nessa noite. Creia, receba cura nessa noite. Ah, é difícil, você que está pela internet, receba cura, receba provisão, receba abundância, receba aquilo que você precisa, mas creia, não duvide. Receba justiça, receba prosperidade, receba mudança, receba algo novo de Deus. E agora eu termino dizendo para você o que vai acontecer. Isso aqui é profético para a sua vida. Em Isaías 45, 1 a 3 diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido. Quantos aqui são ungidos de Deus? Então Deus está dizendo a você, aqui ele está dizendo a Ciro, você vai com muita permissão do Espírito colocar o seu nome. Daniel, Odair, Cris, Emílio, Daniele. Você vai colocar o seu nome, Pedro. Assim diz o Senhor a você, a quem tomo pela mão direita. Olha o que Deus faz conosco, amado. Para bater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Amado, Deus está dizendo isso a nós nessa noite, a igreja de Pau Sul. Pastor Emílio, receba essa palavra.
Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Amado, o Senhor conhece o nosso nome. Nós não somos pessoas desapercebidas, Ele conhece o nosso nome, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele está dizendo, eu que vou à tua frente. Eu que te tomo hoje pela mão direita, eu sei que pode estar difícil, mas Deus está dizendo, eu estou te pegando hoje pela tua mão direita, pela tua mão de governo, e eu vou te levar por esse caminho. Despedaçarei toda a tranca, quebrarei toda a porta da sua frente. Mas Deus está restituindo a nossa vida, é hora de nós darmos o melhor das nossas vidas. Como eu disse, 5 anos foram maravilhosos, mas eles já passaram. Deus está falando que está pegando a igreja hoje pela mão, porque tem coisas novas para serem vividas. Muros hoje estão sendo reconstruídos. A obra está sendo feita. Pessoas inconformadas estão se levantando nessa noite, para não viver mais o que estavam vivendo, para viver a partir de hoje novidade de vida. Diga, eu recebo. O último versículo dessa noite diz lá em Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus. Se Jesus respondeu, alguém tinha perguntado. Talvez tenha uma pergunta aí no seu coração. Será? Depois de tudo que eu falei, você pode ter a voz do ladrão falando aí na sua cabeça. Porque ele age dessa forma. Ele anda de redor e não pode tocar em você de forma alguma. Porque aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas ele tem setas. E ele age nos pensamentos. Talvez Deus esteja falando e há uma voz aí dentro falando, será? Será que é verdade tudo isso? E lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Nós não temos esse aí no telão, Marcos 9, 23 diz isso. É só isso. Tudo é possível ao que crê. Amado, se você crê, todas as coisas são possíveis. Deus já falou isso essa noite. Tudo é possível ao que crê. Nós vamos nessa hora batalhar diligentemente. Nós vamos usar o poder da oração. E eu queria que você não fizesse uma oração religiosa, aquela oração de fim de culto, para você estar com fome para comer a comida. Mas que você fizesse a oração da fé. Porque essa tem efeito, essa tem eficácia. Porque tudo é possível ao que crê. E aqueles que creem, falam. A boca fala do que está cheio o coração. O que eu creio, eu falo. O que eu creio, eu profetizo. O que eu creio, eu declaro. Ao que lhe respondeu Jesus, é a resposta de Deus para você que chegou aqui cheio de dúvida. Será que vai? Será que vai acontecer? Será que eu posso ter um sonho? Será que eu posso conquistar? Será que eu posso empreender? Mas e a crise? E o cara que estourou ourinhos, que roubou tudo lá, o dinheiro? Será? Deus está dizendo, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para você. Se você está aqui nessa noite é porque Deus tem um plano para a sua vida. Ele não brinca com seus filhos. Diz que Ele deixa as 99 e vai buscar aquela que está faltando. A gente entende isso como a salvação. Mas nessa noite talvez Deus tenha deixado ovelhas para tratar de você. Porque Ele tem um plano específico para as nossas vidas. Você não veio aqui à toa. Deus está terminando o culto dizendo para você, tudo é possível para você. E se você crer, você vai ver grandes coisas. Se você crer, você vai dizer aos montes, saiam daqui, passem daqui para colar, sejam lançados no mar. Mesmo que a fé seja pequenininha como um grão de mostarda, se nós tivermos fé e não duvidarmos, as coisas vão começar a acontecer. Você vai ficar de pé e nós vamos orar. Eu tinha falado ontem com os louvadores, com o pastor Emílio, que eu não ia cantar, mas Deus inspirou meu coração e a gente vai terminar cantando. Os louvadores podem subir aqui, eu vou ministrar uma oração. Depois eu chamo o pastor para finalizar, amém? Enquanto eles sobem aqui, eu queria que a gente tivesse 2 momentos de oração. Primeiro você e Deus, porque eu sei que você está esperando que eu ore, mas existe uma oração que está no seu coração que eu não consigo fazer. E é essa que Deus quer ouvir. Depois eu vou dirigir a oração, a gente vai terminar ministrando. Mas em 1 minuto, fecha o seu olho e aprenda a abrir a sua boca e falar com Deus. Talvez é isso que Deus trouxe aqui, para você aprender a orar e falar com Ele. Porque Ele ouve a voz do clamor do seu servo. Fale com Deus. Voz nessa noite, Jesus. A
palavra foi lançada, nós cremos que ela não volta vazia para Ti. Ela já está cumprindo, Jesus, os desígnios e os propósitos pelos quais o Senhor mesmo estabeleceu. Cremos no Teu plano que o Senhor nos reuniu aqui nessa noite, para que nós pudéssemos avançar, crescer. O Senhor ativou em nós, Pai, esse senso de inconformismo, Pai. E assim como Neemias, nós nos levantamos nessa noite para dizer que nós vamos adiante, que nós vamos reconstruir os muros, Pai. Que nós não vamos ficar passivos ao que está acontecendo. Nós não vamos ficar, Pai, passivos às nossas vidas estarem em ruínas. Não importa como estejamos, Pai. Não importa a nossa condição, nós não vivemos de condição, nós vivemos de decisão. E nessa hora nós decidimos avançar. Nós decidimos, Pai, reconstruir. Nós decidimos, Pai, que pela Tua palavra que nos encoraja, diz que todas as coisas são possíveis. Tudo é possível que crê. Nessa hora nós dizemos, é possível sim ter um casamento feliz. É possível sim, Pai, ter uma família bendita. É possível sim, Senhor, viver e desfrutar de uma vida em família, Pai, de prazer. É possível sim, Pai, ter ampla suficiência em todas as áreas de nossas vidas, senão o Senhor não teria dito isto. É possível sim, Pai, termos finanças abundantes. É possível termos sonhos. É possível, Senhor, vivermos por cabeça e não por cauda. É possível, Deus, nós reinarmos e governarmos, porque é isso que o Senhor falou para nós. Pai, nós chamamos a existência e que esta palavra se cumpra em nossas vidas. Que nós possamos sair daqui, Pai, nessa noite para viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Não, Senhor, para vivermos uma vida comum, não para vivermos uma vida medíocre, mas para vivermos em novidade de vida, de glória em glória, de vitória em vitória, Pai. Aquele que chegou aqui nessa noite, Pai, achando que já era o fim, chegando que, minha idade, minha condição, Pai, nessa hora eu profetizo um ânimo novo. Eu profetizo, Pai, independente dos dias, Pai, independente da idade, Pai, eu profetizo novidade de vida. Profetizamos, Senhor, Pai, anos a mais, Jesus. Mais força, mais vigor, Jesus. Que ninguém solte, que nem largue a toalha, mas que todos aqui possamos prosseguir. Uma coisa eu faço, diz Paulo, eu avanço. E uma coisa nós fazemos hoje como igreja, como eclésia, nós avançamos, nós não retrocedemos, nós vamos em frente. Nós não olhamos para o que está à direita, nós não olhamos para o que está à esquerda, porque a Tua palavra diz que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós jamais, nunca seremos atingidos, porque a nossa casa, a nossa vida foi construída sobre uma rocha, Pai. Podem soprar os ventos com ímpeto, Pai, podem as ondas serem grandes, mas nós não seremos abalados, porque a rocha angular, Jesus Cristo, é a nossa base, Pai. Nós não construímos a nossa casa sobre palha, sobre feno, sobre areia. Nós estamos seguros e nós cremos, Pai, que nessa segurança avançaremos dia em dia, avançaremos, prosseguiremos, porque o nosso alvo chama Jesus Cristo. Pai, que seja essa vontade a brotar nos corações nessa noite. Uma vontade de falar da Tua graça, de falar do Teu amor, de expressar isso, Jesus, a toda criatura. Pai, que nós possamos abraçar esse apostolado e juntos, Pai, lutarmos pela graça. Juntos lutarmos, Pai, para que mais pessoas tenham olhos iluminados. A Tua palavra diz que quem convence é o Espírito, mas que nós precisamos pregar. Que levante aqui entre nós, Pai, pregadores, como o Senhor falou hoje, evangelistas, mestres, profetas, Senhor, pastores. Senhor, levanta pessoas dispostas a trabalhar pelo Teu reino, porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, Jesus. Eu oro, Jesus, terminando e declarando que nós viveremos sim um novo período em nossas vidas, um período de abundância, um período, Senhor, de prosperidade, um período, Pai, de saúde plena, um período, Senhor, de harmonia familiar, um período, Pai, de uma igreja forte em Pau Sul, uma igreja ativa, uma igreja que está avançando. Pai, pessoas chegarão a este ministério, traz pessoas, Senhor, inclina corações, assim como Neemias orou e falou, Senhor, que eu seja bem sucedido. A nossa oração nesse final de culto é que sejamos bem sucedidos hoje, não é amanhã, Pai, porque o amanhã pode nem chegar, Jesus, mas nós queremos viver hoje, o hoje e o agora. Queremos ser bem sucedidos hoje, Pai. Nos dá mercê, Jesus. Não importa a nossa condição, não importa se somos copeiros, não importa, Pai, se somos trabalhadores, nós temos intimidade e acesso ao Teu trono. E nessa hora nós pedimos, assim como Neemias, Senhor, nos dá mercê, Jesus, que sejamos bem sucedidos em tudo que nós
nós colocarmos as nossas mãos, Pai, onde as plantas dos nossos pés pisarem, onde as nossas mãos tocarem, que haja sucesso, que haja abundância, que haja prosperidade. Senhor, que pessoas cheguem a esse ministério, que pessoas cheguem para acrescentar, Senhor, que as pessoas cheguem aqui, Senhor, para que essa obra seja alavancada, Jesus, para que ela possa crescer e para que em Pau Sul, Jesus, ainda mais o teu nome seja engrandecido, não do Jesus da carne, mas aquele que nós conhecemos, do ressurreto. Senhor, que comece um novo período na igreja de Pau Sul. Profetizamos um período de abundância, estamos alargando as nossas estacas, porque transbordaremos em Pau Sul para a esquerda, transbordaremos para a direita, por todo lado veremos a tua bênção, Senhor. Em tudo que fizermos veremos a tua abundância, porque assim nós cremos. E aqueles que creem nessa palavra digam amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga, se assim disse o Senhor, diga, assim será. Ainda nesse espírito nós vamos cantar um louvor. Vamos juntos? Vocês cantam e eu canto junto. Mas eu creio que há um poder no meio do louvor. Eu creio não. Eu creio na verdade sim, porque a Bíblia diz que no meio do louvor o Senhor ordena a bênção. E nós vamos terminar esse dia declarando isso. Amém, Jesus. Que há um caminho no deserto que o Senhor já colocou. Rios no ermo, diz a palavra. Onde nós não vemos esperança, o Senhor coloca um caminho. Nós vamos terminar cantando isso. E que você cante de todo o seu coração. É você e Deus agora. Não seja tímido, seja ousado. Aleluia. Feche os seus olhos aí, se você puder levantar suas mãos. Ele está em nosso meio. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Aleluia, Ele está aqui. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Estás aqui, movendo entre nós. Diga isso a Ele. Te adorarei. De todo o coração. Te adorarei. Ele está aqui. Estás aqui, mudando o destino. Ele está fazendo isso. Te adorarei. Sempre Deus. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui. Ele está fazendo isso, igreja. Transformando nossas vidas. Te adorarei. Te adorarei. Levante as suas mãos e diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Ele está aqui, igreja. Estás aqui, tocando seus corações.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até Quantos creem nessa palavra? me sustenta até quando Ele está no controle. pois tu estás no Levante uma das suas mãos e diga isso. Tu me sustentas, Deus. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pega a tua voz e diga com força. Está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás Ele no nos controle. sustenta. Tu me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, o Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Aleluia. Aleluia. Diga, esse é quem tu és. Digo, meu Deus colocou hoje um caminho no deserto. Diga, e eu vou andar neste caminho. Aí você vai falar assim, porque neste caminho nem o louco erra. Enquanto o bispo Emílio, o pastor Emílio vem até aqui, você vai olhar quem está do seu lado, você vai dizer isso. O Senhor colocou hoje na tua vida um caminho no deserto. Diga assim, ande por esse caminho. Diga, onde você estiver, diga, ande esse caminho. Amém, louvadores, Deus colocou. Amém, amém. Deus é bom. O tempo todo o Senhor é bom. O Senhor falou com você? O Senhor falou comigo. Amém. Obrigado, Bispo Fer. Louvado seja Deus pela tua preciosa vida. Amo você, tua família. A Cristo vive em São Paulo. Amém. Os nossos irmãos. Graças a Deus por este momento. Graças a Deus por este poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós vamos então encerrar o nosso culto e posteriormente termos um momento de comunhão, amém? Um momento de alegria. O Espírito está alimentado e bem alimentado. Amém? Então nós vamos depois alimentar agora o nosso físico, né? Nosso corpo. Não vai querer alimentar a carne, hein? Tem irmão que fala, agora eu vou alimentar a carne. Não faça isso. Em nome de Jesus. Vai alimentar o teu corpo, o teu físico. Vai renovar as suas forças físicas através do alimento. Amém?
Glória a Deus. Amo você, amo a tua vida, te amo em Cristo Jesus. Agradeço a Deus por você estar aqui conosco. Todos vocês são especiais para mim, para minha família, porque eu bem sei o compromisso que está sobre a minha vida. E bem sei que sozinho eu não posso fazer nada. Não é mesmo? E nós temos que estar em Cristo para que possamos fazer alguma coisa. Porque se não estivermos em Cristo, nós nada podemos fazer. Então que a partir de hoje nós venhamos avançar muito mais em Cristo. Que a partir de hoje esta igreja multiplique. Que a partir de hoje essa igreja frutifique muito para Deus, através da graça que nos foi concedida. Amém? Louvado seja Deus. Que o amor do grande Deus, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja constante na vida dos santos. Todos os santos digam amém, amém, igreja. Graça e paz. Receba uma semana de vitória. Amém? Uma semana de grandes conquistas para a glória do nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que, por favor, aguardassem na entrada. Os nossos pastores, líderes, por favor, aguardem aqui no altar, que os nossos oficiais vão agora arrumar o santuário para que possamos então nos acomodar. Amém? Glória a Deus.